Essa é a Patrícia Varoni, nossa convidada. Ela é empresária aqui de Peruíbe. Ela é digital influencer. Pelas redes sociais dela, eu vi uns stories falando sobre não julgar, que eu achei que cabia direitinho na nossa Semana da Atitude aqui. E, por coincidência, foi uma dinâmica que ela fez na faculdade, que foi um curso que eu também fiz, de psicologia, que ambas não terminamos. Foi em anos diferentes, né? Foi. Mas nós duas fizemos só 2 anos e paramos. E foi um professor muito querido que eu gostava muito. E daí eu pedi para ela vir compartilhar com a gente essa história. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Foi o professor Hélio, né? O Hélio Alves. Muito bacana ele. Essa dinâmica ele dividiu a sala em grupos de 5 pessoas, mais ou menos, cada grupo. E aí ele falou assim, é o seguinte, eu vou dar um antídoto para cada grupo. E vocês vão ter que decidir quem que vai sobreviver. Vamos supor que hoje o HIV mata, assim, em 1 semana. E vocês têm um grupo de pessoas que vocês têm que decidir uma pessoa só para salvar. Só que entre essas pessoas estão uma criança de 10 anos de idade, uma prostituta, um homossexual, uma mulher grávida, um senhor de 75 anos de idade e uma senhora casada que ela contraiu o vírus através do marido dela. Então ela casada, o marido dela foi lá, pulou a cerca e passou o vírus para ela. Então eram essas 6 pessoas, ele falou, você tem um antídoto e vocês vão ter que escolher, o grupo vai ter que escolher uma pessoa. Lembrando que se vocês escolherem a mulher grávida, o antídoto é para uma pessoa só. Então pode ser que vocês salvem a criança, pode ser que não, é um risco. E aí ele falou, já volto. E ele saiu da sala, ele não ficou na sala. Isso foi o mais engraçado, porque assim, na minha cabeça, Rúbia, era muito óbvio quem que iam salvar. Eu falei, a gente vai salvar a mulher grávida. Porque por mais que não seja certo que a gente salve as 2 pessoas, é uma possibilidade. Então, na minha lógica era essa. E eu também tinha certeza quem a gente não ia salvar. Então, a minha última opção era o senhor de 75 anos de idade, por uma questão de idade. Ele não tinha mais muito tempo de vida. Sim. Só que assim, o Hélio, ele jogou fogo no parquinho e saiu, né? É a cara dele fazer isso. Porque, pra minha surpresa, virou um alvoroço, assim. Começou uma discussão não só no meu grupo, mas nos outros grupos também. E tinha gente que queria salvar o senhor, que era a minha última opção. Tinha gente que queria salvar a mulher casada. E por aí foi indo. E eu falava, gente, mas é muito óbvio. A minha escolha era muito óbvia. E eu achava muito estranho como que as outras pessoas não pensavam como eu estava pensando. E a partir da explicação do Hélio, depois que eu vou explicar pra vocês, muita coisa mudou pra mim, depois que ele explicou o porquê dessa dinâmica. Na verdade, não tinha uma resposta, né? Ele voltou dando risada da nossa cara. Dá pra imaginar a carinha dele fazendo isso. Exato, ele falava assim, pois é, né? Nenhum de vocês conseguiram entrar numa conclusão. Ele já sabia da resposta, que a gente não conseguiu uma resposta. E aí ele falou, eu vou explicar pra vocês o porquê. Cada um de vocês tem uma vivência, cada um de vocês passou por experiências diferentes, tem histórias de vidas diferentes, e a partir dessa bagagem de vocês vão fazer escolhas nas vidas de vocês. Então, quem escolheu a mulher casada, né, que foi traída pelo marido, provavelmente já foi traída, ou a mãe foi traída e ela viu aquele sofrimento. Tinha uma menina no meu grupo que tinha escolhido o senhor de 75 anos, que pra mim era a última opção. Ela tinha sido abandonada pelos pais e sido criada pelos avós. Então, pra ela... Sim, imagina o desejo de manter aquela vida, exatamente, né? Era como se ela estivesse dando uma nova chance pra ele, sim, né? E aí, quem tinha filhos escolhiam as crianças e por aí vai. Então, muita coisa mudou em mim, porque a gente acaba julgando, né? Achando que o nosso certo é mais certo do que o certo dos outros e tudo tem que ir nessa linha de pensamento, como eu penso. Mas, na verdade, cada um faz escolhas diante das experiências que cada um teve. Sim, com certeza. Eu fico pensando aqui quem que eu escolheria, porque pra mim, assim, tem a questão do racional, né? A criança tem mais tempo de vida, a mulher grávida vale por 2, o idoso tem menos tempo, mas eu acho que a questão da justiça, assim, pega pra gente, né? Tanto da criança
né, que provavelmente não foi ela que contraiu, alguém fez aquilo com ela, tanto pela mulher grávida, pela mulher que foi traída, né, que você fala, meu, ela não é culpa dela aquilo. Então, esse lance da justiça eu acho que pega bastante. Eu acho que eu escolheria a criança. Acho que pra mim, eu acho que eu escolheria a criança. Por uma questão de tempo de vida. Por uma questão de justiça e tempo de vida. Realmente, a gente julga as escolhas dos outros sem considerar aquilo que está por trás, né? A história que está por trás. E a gente acaba só perdendo com isso, porque a gente também tem o medo de ser julgado, né? E isso é uma coisa que, assim, eu pelo menos tento fazer todos os dias. Eu continuo ainda julgando, caindo nesse erro, mas é algo que eu tenho tentado trabalhar. E eu sei que é uma coisa que é cultural, né? É cultural, assim, tá impregnado, né, na gente, o julgar o outro. A gente fala muito sobre etnocentrismo, né? O que é o etnocentrismo? É a gente julgar a nossa etnia, a nossa cultura como a mais absoluta, certa, acima das outras, né? Então, assim, a minha maneira de pensar é o certo, a minha religião é o certo, a minha maneira de vestir é o certo e por aí vai. Então, a gente julga, por exemplo, os índios, né? Eles estão sem roupa, não tá certo. E a gente julga os muçulmanos, porque estão cobertas demais. Sim. O certo é isso daqui, é o meio termo. É o vestido, então, a blusinha. A calça, a blusinha, o vestido, a saia, esse é o certo. Então, o de menos tá errado, o de mais tá errado, que nem seria de menos, nem seria de mais, seria o jeito deles. Sim. Mas tá impregnado na gente, né? A gente a todo momento tá julgando o outro. E é um exercício diário, quem não julga? Sim, né? É uma coisa que tá na raiz da nossa cultura, né? Desde a colonização, os portugueses já querendo colocar goela abaixo dos índios, né? Então é algo que mais ainda na nossa cultura é evidente, né? Exato, se julgaram melhores, né? Então assim, nós, homens brancos, europeus, somos melhores do que os índios, vamos ensinar para esses pobres coitadinhos como que é viver de verdade. Então vamos colocar roupinha neles, vamos ensinar a nossa religião, a nossa cultura e por aí vai. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem, né? Então, não tem como a gente falar para as pessoas, obrigar os outros a não julgarem. Mas a gente faz uma forma de controle que é não fazer as coisas para não ser julgado, que não deixa de ser uma forma de controlar, mas você que acaba sendo controlado. Mas a gente pode ter controle e ter atitude sobre os nossos julgamentos. Então, a gente julga menos, né? Para gerar realmente essa revolução aí do não julgar, né? Uma onda do não julgar. Eu acho que cabe até 2 exercícios aqui, tipo, o não julgar o outro e o não ter medo do julgamento do outro. Porque a gente sai de casa já achando, né? Ai, minha roupa tá boa, ai, não sei o quê. Tudo a gente acha que vão olhar, que vão falar. Sim. E é muito complicado. Falando aqui, né, da academia, por exemplo, né? Que é o seu ramo. Quantas pessoas deixam de ir na academia porque elas não estão com o corpo legal? Elas têm uma gordurinha, têm uma celulite, e aí elas falam, não, eu não vou porque lá só tem gente bonita. E olha que estranho que é pensar nisso, porque assim, perde completamente o propósito da academia. Sabota, né, o propósito. Porque assim, não é pra isso que eu vou, é pra perder a gordurinha, pra perder a celulite, e aí eu não vou porque eu tenho. Então, chega a ser uma autossabotagem muito grande, com medo do julgamento. E isso é muito recorrente, mas assim, muito, Paty. Assim, muitas pessoas já me falaram, eu não vou porque eu não tenho roupa pra ir, eu não vou porque eu não tô em forma, eu vou me condicionar antes pra poder ir pra academia. Assim, coisas que não tem nem como você fazer, né? Como você vai se condicionar antes de ir pra academia? Mas é isso, assim, gera uma coisa que aprisiona, você vê? Sim. A necessidade é ir pra academia pra se cuidar. A pessoa não vai porque ela não está bem cuidada. Mas a gente não tem que viver pros outros nesse nível, né? Legal, então assim, que tal a gente deixar até um exercício, uma coisa que eu aprendi, assim, faz pouco tempo e mudou também muito a minha vida. Uma amiga minha virou pra mim e eu falei, eu não quero fazer, era algo que eu tinha vergonha de fazer. E ela falou assim, Patrícia, qual é o pior que pode acontecer se você fizer? Imagina aqui na sua cabeça e me fala, qual que é o pior? E aí eu fiquei pensando, eu falei, putz, não tem nada muito ruim, né?
Então, eu vou deixar esse exercício pro pessoal de casa, né, que tá assistindo. Sempre quando for, se eu for na academia, se eu for na academia da Rúbia com um pneuzinho e com celulite, qual é o pior que pode acontecer comigo? Sim, porque esse exercício ele é legal porque ele traz a gente para a realidade. Para a realidade, a gente realmente sai daquela fantasia do monstro que a gente inventa ali que vai acontecer e entra na realidade mesmo, que no final das contas, o que vai... Vamos supor que a pessoa comente, olha, ela tá... o que isso muda na sua vida? Nada. O que isso realmente fere a sua vida? Né? Porque assim, ninguém a é sua perfeito, saúde né? fere, a sua integridade, não muda nada. Rouba seu dinheiro, isso não rouba, não acontece nada, né, no final das contas. É verdade. Então, eu acho que a gente tem que realmente pensar nessa linha, né? Ser mais livre e libertar mais. Exatamente, Eu acho que as duas coisas. é uma onda aí que acho que a gente tem que colocar em ação. Eu estou disposta a fazer, não é fácil, mas... É um exercício diário. Eu acho que se a coisa ficar em alta, né, o assunto fica em alta, acho que flui mais, porque o coletivo faz acontecer. E lembrar né? de uma outra coisa, eu acho essa frase muito bacana. O feito é melhor do que perfeito não feito. Então não Sim. deixe de fazer nada porque não está perfeito ou porque você não está perfeita. O feito é melhor do que perfeito não feito. Exatamente. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês, trazer a parte com Obrigada. essa história linda. Obrigada. E é isso, muito obrigada por assistir. Um beijo Tchau. e até mais.